que não é comum viver no absurdo e que a gente tem que saber cobrar os nossos direitos, também tem que saber o momento que a história ela chama a gente para ser protagonista. E hoje eu estaria a entrevistar o vereador da capital potiguar, Matheus Faustino, que acompanhou o futebol potiguar. O futebol potiguar foi motivo de polêmica nas redes sociais pela violência nos campos dos estádios de futebol da nossa capital. E para falar nesse assunto, além de outros assuntos de interesse da sociedade, o vereador Matheus Faustino já se encontra comigo aqui. Boa tarde, Matheus, seja bem-vindo ao programa O Povo na TV. Mais uma vez, Santana, dessa polêmica que gera em torno do seu nome, né? Bom, como você já especulou aqui, o que vem acontecendo na cidade por muitas vezes é a questão da violência nos jogos de futebol, e eu protocolei um PL chamado PL das Organizadas, que basicamente, a nível municipal, a gente não consegue legislar sobre Código Penal, mas a gente pode trazer sanções administrativas, e o meu PL, ele pune o torcedor que vai pro estádio fazer briga, enfim, fazer algazarra, atrapalhar a família que tá ali, por muitas vezes, no seu lazer, junto com as crianças. Vou dar um exemplo prático aqui para as pessoas entenderem. Se o cara ele é envolvido numa briga de torcida organizada, a polícia pega ele, identifica, e ele faz parte, por exemplo, de algum cargo comissionado do governo, ele tem que ser exonerado. O PL prevê isso. Recebe algum tipo de benefício social por parte também da prefeitura, perde o benefício social. Se ele for um empresário ligado a algum tipo de incentivo fiscal, ou ele tem renúncia de imposto sobre alguma coisa fiscal, ele também perde. Então, por mais que a gente não tenha como legislar sobre Código Penal, a gente consegue trazer essas sanções administrativas para dar pelo menos uma resposta para a população que quer ir para esses estádios, que gosta de ir para esses estádios e por muitas vezes não vão por conta desse tipo de baderna. Olha, a violência nos estádios é uma realidade não só no Brasil, mas no Rio Grande do Norte. Hoje as famílias que priorizam futebol, ABCdistas, americanos, estão com dificuldades de assistir partidas de futebol devido a essa onda de violência. Não de torcedores, mas sim de marginais, de vagabundos que têm que ser identificados pela polícia e, de certa forma, punidos. E tem que ser combatido esse tipo de violência, né? Exatamente. Aqui o projeto ele não tem nenhum intuito de penalizar o torcedor comum que está indo para o estádio apenas acompanhar o time de futebol dele. O projeto ele prevê que tenha uma organização e traga ordem para a partida de futebol para não ficar dessa maneira que está hoje. Teve aí vários vídeos circulando nas redes sociais mostrando, inclusive, torcedores tentando tirar outros torcedores dentro do ônibus com pessoas comuns dentro daquele ônibus passando por aquela situação de estar entre um fogo cruzado e ser um inocente ali, por muitas vezes às vezes leva uma pedra, nas situações mais fatais leva um tiro. Então o nosso projeto ele vem para tentar coibir esse tipo de ação das torcidas organizadas. É louvável esse projeto e eu tenho certeza que toda a sociedade natalense abraçará essa causa e a violência no estádio de futebol é uma causa nobre. Olha, eu estive observando as suas ações no Legislativo sobre a ponte de Igapó, sobre a fiscalização daquela ponte, que nos traz constrangimento há mais de 1 ano e meio. E você esteve lá fiscalizar, Ramos, do que... Exatamente, o que acontece ali é o seguinte, o DENIT ele fechou a ponte para fazer uma reestruturação da ponte, eles excederam o prazo e eu fui justamente cobrar que eles tenham um prazo seguro de quando vai ser entregue, daí a partir do meu requerimento já teve uma manifestação dizendo que vão entregar a obra agora em abril, mas para além disso, a obra foi dotada, salvo engano, em 20 milhões. Ela está até então, até o último prazo divulgado foi 20 milhões. Com essa nova renovação do prazo, ou seja, colocando, era de 22 meses, foi para 24, dentro desses 2 meses, tende-se a entender que houve um custo a mais por ter 2 meses a mais de obra. Então esse valor não foi divulgado ainda, se teve um aditivo e de quanto foi esse valor, então eu cobrei também no meu requerimento para dar transparência para a população. Inclusive a placa que está lá na ponte de Igapó é uma placa irregular, porque justamente não consta esse novo orçamento. Também fiz o pedido da retirada e a gente está aguardando aí algumas respostas por parte do DENIT para, enfim, esclarecer para a população de Natal. Mas fica registrado que eu fiz a fiscalização, eles deram uma resposta e até então está prometido para o próximo mês. Olha aí, o próximo mês, a ponte de Igapó, tão esperada, depois de tanto constrangimento, será, de certa forma, utilizada pela população da Grande Natal, principalmente da Zona Norte, que hoje atinge mais de 300 mil habitantes, causando aí engarrafamentos, principalmente quem trabalha na Zona Sul, que tem que pegar esses coletivos, essas latas de sardinha. Olha, saúde. Eu acompanhei nas suas redes sociais que você esteve na UPA de Pajuçara, onde você esteve a fiscalizar a UPA de Pajuçara. Nos conte mais sobre essa fiscalização, principalmente nas UPAs de Natal. Bom, eu iniciei uma frente minha independente de
fazer essa atuação de fiscalizações nas UPAs. Fiz na do Pajuçara, Potengi, Cidade da Esperança. A Cidade da Esperança foi a última que eu fiz, inclusive ela culminou no final do vídeo, ali no final da fiscalização, um médico querendo me acuar a respeito da fiscalização, sendo que eu sempre deixo claro que eu sou muito educado, eu sigo o rito da lei, seja o artigo 29 da Lei Orgânica do Município, seja o artigo 31 da Constituição Federal. A fiscalização que eu fiz na UPA da Cidade da Esperança, a gente já fez um cronograma junto com o secretário, estou esperando o aval dele, inclusive já tem algumas semanas aí que eu estou sendo enrolado, mas estou indo diretamente do secretário para cobrar medidas efetivas, porque é aquela coisa, se eu for para uma fiscalização apenas cobrar e não apresentar nada, só ter o vídeo por ele mesmo, eu não resolvi o problema da população. Eu tenho que ir e tenho que trazer também a solução. Então o que eu busco junto com a secretaria é uma parceria para que a gente consiga efetivamente sancionar o problema. Um efeito prático disso, eu fiz uma fiscalização na escola Irmã Ângela, acho que semana retrasada, e semana passada a gente já conseguiu melhoras para aquela situação. Tinha muitas árvores que estavam com uns galhos grandes, a gente conseguiu a poda para tirar os galhos dentro das salas, a gente conseguiu retirar também uma árvore que estava fazendo congestionamento no esgoto, mas ainda falta retirar a raiz para que consiga ter uma reestruturação do esgoto. A gente também fez fiscalização a respeito dos terceirizados que não estavam recebendo salários, passaram a receber, e a escola que estava em greve voltou às aulas normalmente. Isso foi uma parceria que eu fiz com o secretário, de cobrar e também pedir uma solução e ser muito justo quando vem a solução. Agora, na saúde ainda falta esse cronograma, ainda falta a confirmação, e por muitas vezes eu confesso aqui para vocês ao vivo que eu estou sendo enrolado. Eu sinto isso. Olha, a vice-prefeita da capital potiguar esteve aqui no programa O Povo na TV e relatou a questão da diminuição das filas das UBS da Zona Norte da capital, e também relatou os projetos que o prefeito Paulinho Freire tem para a saúde, como aí a criação do novo hospital, novos leitos, ou seja, será um avanço, não é isso? Na verdade, o hospital público municipal, ele foi inaugurado sem estar finalizado, né? É uma bizarrice que só acontece na política brasileira. O que acontece? Lá deveria hoje estar atendendo, mas como eu falei para vocês, foi inaugurado sem estar finalizado. O Paulinho, ele vai tentar estruturar o hospital para que ele consiga ter já a finalização dele, daí vem uma série de leitos que vai desafogar a rede primária, que são as UPAs, e a partir daí acho que a gente vai ter sim um aditivo dentro da saúde municipal para que a população seja atendida cada vez melhor. Olha, Faustino, Matheus Faustino, um dos vereadores mais atuantes da capital potiguar, sempre trazendo informações aqui no programa O Povo da TV. Você tem o prazer de acompanhar as redes sociais dele, ver como ele é um vereador atuante, e é importante que essa juventude se una a um projeto que é um projeto de mudança. O estado do Rio Grande do Norte está, de certa forma, acabado, destruído. Funciona a saúde, não funciona a educação, não funciona a segurança. Nós vemos muito nas redes sociais Faustino pedindo o impeachment da governadora. E como é que está esse processo aí desse? Então, a gente fez um pedido muito robusto com crime real. A Fátima ela cometeu crime de improbidade administrativa em 2023, ultrapassando o limite legal com folha de pessoal. O limite é 60%, ela fez 66%. E a projeção para esse ano é que isso seja de maneira reiterada ultrapassado. Então, a gente fez uma representação e um pedido oficial dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Eu procurei o presidente da casa, o Ezequiel, ele não me recebeu, também me enrolou. É impressionante como, quando é para tentar solucionar coisas para a população efetivamente, como os políticos eles começam a se desviar da sua responsabilidade. Mas a minha parte como cidadão e como vereador da capital, que ao meu ver a capital ela tem um papel fundamental de ser uma oposição forte contra o governo do Estado, principalmente contra o Partido dos Trabalhadores, haja vista que eles nunca elegeram alguém aqui na cidade. Então eu estou cumprindo meu papel de vereador, de ser essa força aqui do lado de cá, do lado da política, onde as coisas funcionam, a favor de vocês, representando vocês, e também como cidadão, ensinando vocês que não é comum viver no absurdo e que a gente tem que saber cobrar os nossos direitos, também tem que saber o momento que a história ela chama a gente para ser protagonista. Então eu tenho esse entendimento que eu estou vivendo um processo histórico, estou tentando motivar as pessoas para que elas se engajem junto comigo, e eu acho que a partir disso a gente vai começar a criar uma consciência diferente das pessoas e efetivamente a gente acaba de vez com esse mal da corrupção e de tudo que há de pior para as pessoas e para a política que a gente tem aqui no Estado. Da próxima vez que Matheus Faustino estiver aqui no programa, nós iremos às ruas ouvir a população, as reclamações e os anseios da população e direcionar esses anseios ao vereador Faustino para que ele, através de requerimento, possa, mais uma vez, dar voz à população de Natal que tanto sofre por falta de políticas, principalmente o governo do Estado. Nós acompanhamos aí a decadência da saúde, o Hospital Valfredo Gugel, as dificuldades que o hospital da capital potiguar, um dos hospitais mais importantes do Estado, enfrentando uma decadência da saúde. Aqui
quero parabenizar a sua vinda mais uma vez, Faustino, ao programa O Povo na TV, e pedir que você faça as suas declarações finais a todos que nos assistem. Bom, obrigado você, ouvinte. Boa tarde para você que me assistiu até agora. Se você não conhece o meu trabalho, eu peço que você me acompanhe nas redes sociais, Faustino RN, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, e deixar também a mensagem de que a gente está passando por um processo também agora histórico na cidade. A gente vai efetivamente começar a combater invasores de propriedade privada que ficam fazendo baderna e vandalismo aqui no estado, relativizando o conceito de propriedade privada assegurado no artigo 5º da Constituição. Então, eu fiz um requerimento para instaurar a Comissão Especial de Inquérito das Invasões. A gente conseguiu 22 assinaturas, que é mais do dobro do que necessita, e a comissão já vai ter sua primeira reunião amanhã. Então, eu conto com você, continue acompanhando e me dê forças. Eu peço muito apoio de vocês, porque no final do dia, se a gente for depender apenas da vontade política, ela nunca vai vir, e o que vai vir é a vontade que vem de você de dentro de mudança. Então, conto com o seu apoio, conto com sua ajuda, e bora pra cima, venha comigo fazer Natal a melhor capital do Nordeste.